Aleluia. Graça e paz, queridos. É um prazer poder estar aqui nesta noite, adorando ao Senhor, bendizendo aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E hoje nós vamos ministrar mais uma palavra em cima da série Encontro com Jesus, e vamos observar o que aconteceu com um homem que era cego de nascença, que encontrou-se com Jesus. Mas eu quero, antes de ministrar esta palavra, liberar sobre você uma palavra profética de que nesta noite Deus vai manifestar na sua casa, na sua vida, para que algo extraordinário aconteça, como aconteceu na vida deste homem, como aconteceu na vida de diversas outras pessoas que também tiveram um encontro com Jesus. E eu quero mostrar a você que o encontro com Jesus faz toda a diferença. Muitas vezes nós nos encontramos com diversas pessoas. Talvez você tenha um sonho de encontrar-se com alguém que você entende ser alguém influente na sociedade, alguém famoso, alguém que você admira. Isso para você talvez seja uma realização, mas tu já parou para pensar se você tem tido um encontro com Jesus e se este encontro com Jesus tem sido um divisor de águas na sua vida? A Bíblia nos mostra diversas pessoas que foram completamente transformadas, que deixaram de ser aquilo que eram quando tiveram um encontro autêntico com Jesus. E um encontro genuíno com Jesus, queridos, faz toda a diferença. E eu entendo que é isso que Deus está propondo para você e para mim, principalmente neste momento em que a humanidade tem sido desafiada. Essa nova década que estamos começando, os desafios eles têm crescido cada vez mais, as expectativas elas estão a mil, os rumores de diversas coisas caminham de um lado para o outro, transitam em nossa mente, os nossos ouvidos, diante dos nossos olhos, daquilo que lemos e vemos. Então nós precisamos saber se o encontro que temos tido com Jesus faz diferença para este momento, se realmente tem sido algo como foi na vida dessas pessoas. E esta é a proposta de Deus para você e para mim também. Então eu quero que você me acompanhe, por favor, nesta jornada e leia comigo o Evangelho de João, no capítulo 9. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 7. E depois nós vamos ver alguns passos importantes nesta caminhada que este homem teve com Jesus, nessa trajetória do encontro deste homem cego de nascença com Jesus Cristo. Diz o texto: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e como a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Aleluia! Que texto interessante, queridos. Uma história que aparentemente é tão simples, mas que fez toda a diferença. E a primeira questão que eu quero lhe chamar a atenção é o fato de que Jesus deparou-se com um homem que era cego de nascença, ou seja, aquele homem nunca havia presenciado, ele nunca havia vivido a experiência de enxergar, ou seja, ele não sabia o que era aquilo, mas ele desejava ardentemente, ele trazia no seu coração um desejo forte, ele nutria esse desejo no coração. E uma coisa que me chama a atenção é justamente o fato de Jesus entender que havia um anseio ali, um desejo no coração daquele homem. E às vezes nós esperamos que esses desejos eles sejam de alguma maneira vistos por Deus, mas não externamos. Muito embora Deus saiba de tudo que está dentro de nós, queridos, é importante que nós digamos para Deus o que Ele realmente precisa ouvir, o que nós queremos que Ele faça, o que Ele manifeste em nossas vidas e através da nossa vida.
E houve na vida daquele homem um anseio, houve um desejo latente, houve naquele homem um desejo de que a vida dele não fosse mais da mesma maneira como era antes. Até porque a verdade é que, sendo limitado, em relação à sua visão, a vida daquele homem, no sentido econômico, financeiro, as suas condições, elas eram precárias. Vamos imaginar que hoje nós já temos dificuldades no mundo em que nós vivemos para aceitar pessoas que têm dificuldade na acessibilidade, pessoas que têm algum tipo de deficiência, de precariedade. Então vamos colocar isto naquele tempo. Então as circunstâncias eram muito desfavoráveis para aquele homem, mas havia um desejo no coração, e Deus estava olhando para esse desejo. Havia um anseio no coração daquele homem, mas Deus estava olhando para aquele anseio. E eu já quero começar dizendo a você que Deus está vendo o desejo do seu coração. Deus conhece os desejos do seu coração, Deus conhece as tuas necessidades, mas está na hora de, neste momento, você externar para Ele. Não permita que os seus desejos, que os seus anseios, que as suas necessidades se transformem em murmuração, em resmungo, em insatisfação. Mas comece a agir para que isso na sua vida seja um fator determinante para o milagre. Una este anseio à sua fé, e este encontro fará toda a diferença. E eu digo que nesta noite Deus está liberando na sua direção algo extraordinário. Se você crê, receba aí, em nome de Jesus. Quando encontramos com Jesus, algumas coisas inevitavelmente elas irão acontecer, desde que tenhamos um encontro verdadeiro. Porque muitas pessoas, elas caminharam ao lado de Jesus ao longo da sua trajetória terrena, quando Jesus estava cumprindo o seu ministério aqui na terra. Muitas pessoas andaram de um lado para o outro, mas elas tinham interesses secundários, elas não estavam interessadas em Jesus propriamente dito. E a questão é focar não apenas no que Ele pode nos dar, naquilo que Ele pode fazer por mim e por você, mas naquilo que Ele é, ou naquele que Ele é. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E isso, queridos, precisamos atentar, para isso precisamos observar. Então eu quero chamar a sua atenção e mostrar a você, primeiro, quando encontramos com Jesus, haverá manifestação de uma sensibilidade, porque Jesus, Ele se sensibiliza com a nossa dor. O texto diz que ao passar, Jesus viu o cego. Ele poderia não ter dado atenção àquele homem e à sua necessidade, ele poderia não ter visto aquele homem, como muitas vezes nós passamos batido por pessoas que estão mendigando, pessoas que estão paradas no caminho, pessoas que estão ao nosso redor trazendo consigo alguma necessidade. Mas o que eu mostro a você nesse momento é que Jesus, Ele se sensibilizou. Há uma sensibilidade no coração de Deus, e isto vai atrair a presença. É o amor se manifestando. E quando Jesus para e olha para aquele homem, se dirige a ele, queridos, Ele está mostrando isso com atitudes. Então saiba, o Senhor está observando o que você tem no coração, aquilo que tem na sua mente, como a sua vida está nesse momento. Saiba que Ele se sensibiliza com você. Talvez em algum momento você tenha dito assim: meu Deus, o Senhor esqueceu de mim, Deus não está olhando por mim, Deus não está me ouvindo, eu clamo, eu falo, eu peço, mas Deus me ignora. Olha, não diga isso. Saiba que no tempo certo o milagre se manifestará na tua direção, mas prepare-se, porque certamente Deus está sensível àquilo que você está passando, àquilo que você está desejando neste momento. Em segundo, queridos, o Senhor Jesus, Ele não julgou a situação daquele homem, o estado dele, até porque a Bíblia, ela revela que muitas situações que nós vivemos e trazemos sobre nós são consequências de maldições hereditárias, de ações dos nossos antepassados que de alguma forma elas sobrevieram a nós, e por isso sofremos e por isso passamos por algumas situações difíceis.
Naquele momento, quando os discípulos de Jesus olharam para aquele cego de nascença, eles fizeram uma interrogação, eles perguntaram a Jesus: mestre, quem foi que pecou? Foram os pais dele ou foi ele que pecou para que ele nascesse desta forma, para que ele estivesse assim? E o Senhor Jesus disse: olha, nem ele nem os pais. Sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes nós nos acostumamos em ser julgados pelas pessoas e trazemos esse peso sobre as nossas vidas. A Bíblia cita de um homem chamado Jó, que no momento em que ele passou por uma situação que devastou a vida dele, ele começou a ser culpado pelos amigos daquela situação, os amigos dele, as pessoas que eram mais próximas, que naquele momento poderiam chegar para consolá-lo. Essas pessoas, elas se dirigiram a ele e disseram: olha, você é culpado, você é culpado. E muitas vezes carregamos uma culpa que não é nossa. Entenda isso. Ao invés de Jesus julgar quem foi culpado naquela situação, Jesus se preparou para mudar aquela situação. Jesus se preocupou em mudar aquela situação. Então eu quero dizer nesta noite: ouça a voz de Deus. Não busque culpa, queridos, mas busque a remissão, porque é o que Jesus nos oferece. Ele veio para nos redimir da nossa culpa. E a palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nesta noite eu profetizo que esse teu encontro com Jesus tirará dos teus ombros a tua culpa e vai liberar sobre você o perdão. Arrependa-se. Deixe de lado agora esta capa que está sobre os seus ombros. O que mais aconteceu naquele momento? Jesus revela a confiança e manifesta ela em relação ao futuro daquele homem. Há uma coisa muito interessante, que é justamente, queridos, mostrar o propósito de Deus para cada situação. Às vezes nós estamos tão ancorados no passado que não conseguimos enxergar que o nosso presente nos prepara para um futuro extraordinário. Naquele momento, ao invés de Jesus ficar tomando conta daquela situação e de questionar, queridos, olha, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano, e ficar consumindo tempo naquele bate-papo, Jesus não se deteu naquilo. Ele não se deteve ali, mas o que ele fez? Ele foi mostrar: olha, aquele homem está desta maneira porque Deus quer se manifestar na vida dele de uma forma extraordinária. Sabe o que Jesus estava dizendo ali, queridos? Que ninguém pecou ali para que aquilo acontecesse, mas Deus tinha um propósito de exaltar o nome dele através da vida daquele homem. Olha, a tua situação pode estar sendo neste momento uma oportunidade para que Deus se manifeste em você e através de você. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Que o problema que você está vivendo, a transição, a situação difícil, os conflitos internos, eles têm propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor, o teu coração está aberto para ser ministrado por Ele. Você deseja ter um encontro genuíno ou renovar o teu encontro com Ele? Então saiba de uma coisa: está na hora de você entender que o Senhor, Ele preparou algo especial. E eu creio que nesta noite esse algo especial será liberado na tua direção. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Em quarto, nós podemos ver que Jesus, Ele dá foco naquela oportunidade, no momento que estava se apresentando como um momento oportuno para aquele homem. Ele diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou, daquele que me enviou, porque a noite se aproxima. Ou seja, o que Jesus está dizendo: não perca tempo. Aleluia. E a verdade é que nos nossos dias, o bem mais precioso que Deus nos deu, nós temos deixado passar e às vezes escapar pelos nossos dedos, que é o tempo. Quanto tempo as pessoas têm perdido se lamentando? Quanto tempo as pessoas têm perdido se questionando? Quanto tempo as pessoas têm perdido murmurando? Quanto tempo as pessoas têm perdido, querido? Às vezes avaliando prejuízos, às vezes avaliando danos.
Nós precisamos entender que Deus, Ele tem um propósito especial para nós, que Deus, Ele está promovendo agora, no hoje, neste tempo, a melhor e a maior oportunidade para você. Este é o tempo de Deus, receba. Esse é o tempo em que Deus está preparando, queridos, a terra para uma semeadura que vai trazer-nos uma colheita abundante. O Senhor está dizendo: esta é a hora, não permita que a noite chegue. E sabe o que Ele está querendo mostrar, queridos? Oportunidades, elas vêm, mas nem sempre elas voltam. Se você não tomar, se você não aproveitá-la, você pode deixar de lado uma bênção muito especial que Deus preparou para você. Você pode acabar desperdiçando algo. E às vezes, queridos, nós procrastinamos tanto, mas tanto, que acabamos deixando passar o que Deus, Ele prepara para nós. Fique atento, porque o tempo que vai não volta. E eu tenho certeza que Deus tem liberado bênçãos sobre tua vida, vitórias extraordinárias na tua direção. Fique atento a isso, e tudo isso se manifestará quando você tiver um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E esta é a noite do teu encontro com Jesus, aleluias. O surpreendente, querido, de tudo é que Jesus, Ele faz coisas imprevisíveis. Ele literalmente nos surpreende. Eu gosto dessa parte da manifestação de Deus, do trato de Deus com a gente. Eu digo muitas vezes que o Senhor, Ele gosta de pegadinhas. Deus gosta de pegadinhas. Tem coisas que Deus faz que a gente diz assim: uau! Observe um detalhe interessante. O texto diz que Jesus cuspiu no chão, fez uma lama, um lodo, e passou nos olhos daquele homem para que ele fosse curado. Jesus poderia simplesmente dizer: olha, a partir de agora enxergue, a partir de agora você passará a ver. Mas sabe o que eu admiro? Que Jesus fez algo muito inusitado e diferente. Aquele homem foi surpreendido. Quantos na Bíblia você observa, você lê, que foram curados desta maneira? Somente este homem. Sabe por quê? Porque o Senhor gosta de novidades. O Senhor tem novidades para você e para mim. Queridos, Ele vai fazer da forma dEle, do jeito dEle, do método dEle. Talvez as pessoas estivessem ali esperando que Jesus fizesse de alguma forma, e Ele resolveu surpreender. Ele resolveu, queridos, fazer diferente. Não tente olhar para Deus como um Deus previsível. Às vezes as pessoas querem diagnosticar Deus, pré-estabelecer os métodos que Deus vai usar. Deixa eu dizer para você nessa noite: Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, na vontade dEle. Sabe por quê? Ele é Senhor, Ele é soberano. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Antes dEle não havia Deus, e depois dEle não haverá. Você recebe esta palavra? Você entende isso? Tudo está nas mãos dEle. Você gosta de surpresas? Então prepare-se, porque tem surpresa para você. Receba aí. Algumas pessoas estão enterrando a sua esperança, a sua expectativa de algo novo, de algo grande, de algo melhor. Deixa eu dizer para você: o tempo não determina o que Deus vai fazer, mas a vontade soberana dEle sim. Aquele homem era um cego de nascença, mas o Senhor elaborou para ele um plano para que ele não fosse um cego até o fim da vida. Você talvez seja um sofredor desde a sua nascença. Depois desse momento do encontro com Jesus verdadeiro, a tua vida pode mudar, e vai mudar, eu creio nisso. E você não vai encerrar os seus dias da mesma maneira. Deixa eu dizer para você uma coisa: você pode olhar para o seu passado e de repente dizer: olha, o meu pai foi assim, o meu avô foi assim, a vida deles foi terrível, eles faliram, eles quebraram, eles não foram bem sucedidos, eu sou fruto de uma geração que tem problemas disso e daquilo. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: o teu encontro com Jesus pode mudar completamente o curso da tua vida. Receba isto em nome de Jesus. Você crê? O fator decisivo: crer.
Se você crer, você verá a glória de Deus, aleluia. Há uma surpresa esperando por você, há uma surpresa com o teu nome, e Deus vai liberar na tua direção. Creia nisso, comece a sentir isso. Não importa se você está na sua casa agora ou em qualquer outro lugar, não importa qual é o dia ou a hora em que você está ouvindo esta palavra, importa que você creia, porque Deus está te vendo. Ele conhece você e todas as suas necessidades, Ele conhece a tua família, Ele conhece o teu histórico, Ele conhece os teus antepassados, até aqueles que você não conheceu, o Senhor conhece, e Ele neste momento pode e será um divisor de águas na tua história, mas depende de você. Uma coisa que nos chama a atenção em sexto, neste encontro com Jesus, é a obediência. Ainda ontem Deus, Ele liberou uma revelação que ministrei para a célula que estava sendo ministrada online. Eu liberei esta palavra que Deus, Ele trouxe em mim, sobre o gigante da desobediência que nós teríamos que destruir. Estamos numa série chamada Vencendo Gigantes, e eu pude mostrar à luz da palavra, queridos, que a obediência, ela libera sobre nós o milagre. A obediência, ela manifesta Deus em nossa vida. A obediência atrai para nós o sobrenatural. O texto diz que o Senhor disse para aquele homem: vá lavar-se no tanque de Siloé. E aquele homem foi. Ele não questionou. Não existe aqui nenhuma palavra que diga que ele discutiu com Jesus, que ele disse: olha, Jesus, é melhor eu tirar esse lodo aqui mesmo, ou qualquer coisa desta natureza. Ele foi. Queridos, eu digo uma coisa: a obediência precisa se manifestar na sua vida, na minha vida, para que coisas extraordinárias comecem a acontecer agora. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? O fruto da desobediência. Se há sofrimento na humanidade, se na terra as pessoas hoje estão vivendo dias terríveis, graças à desobediência que começou lá atrás e que tem crescido cada vez mais. Precisamos aprender o valor da obediência. Aquele homem nem conhecia Jesus. A Bíblia não cita que ele era íntimo de Jesus ou que ele era um seguidor próximo de Jesus, mas foi Jesus que parou e olhou para ele no caminho. Foi Jesus que parou e disse para ele: olha, o que é que neste momento você deseja? Vem para cá, chega para perto, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Entenda, queridos, Deus tem propósitos que são maiores do que aqueles que nós imaginamos, do que aquilo que nós cremos. Mas o importante é que para o cumprimento desses propósitos, eles se manifestarem na sua vida e na minha vida, precisamos obedecer, amém? A obediência atrai o milagre, ela precede a bênção. Precisamos obedecer, aleluias. E a decisão daquele homem fez toda a diferença, porque o texto diz que quando ele se lavou, o milagre aconteceu. Ou seja, o milagre, ele tinha fases. Aquilo que Jesus estabeleceu como um propósito, queridos, dependia de algumas etapas. Eu quero mostrar para você que nem sempre a coisa vai acontecer no estalar de dedos. E a Bíblia nos revela isso. Se você olhar para o livro de Gênesis, você vai ver que Deus, Ele poderia ter liberado uma palavra instantânea. Esta semana a pastora Denise, numa live compartilhada com a irmã Vasti, a Vasti falou algo muito interessante, que mostrou como Deus, Ele tem etapas para cumprir o seu propósito. E isso é importante para nós, para o nosso entendimento, para que o que Deus quer se manifeste em nossa vida. Deus poderia ter criado tudo em segundos, mas a Bíblia diz que Ele consumiu 6 dias para criar todas as coisas. Por quê? Porque Ele quer deixar para nós a instrução de que o milagre também tem etapas, queridos. Para alcançar aquilo que o Senhor Ele tem para você e para mim, precisamos subir alguns degraus. E entender isso faz toda a diferença. Talvez você seja
tipo de pessoa imediatista, eu quero para já, eu quero desta forma, tem que ser do meu jeito, e por isso as coisas não estão acontecendo. Mas vá de acordo com o plano de Deus, cumpra as etapas. Se você hoje está aqui, foi porque houve um período de gestação no ventre da sua mãe, e durante este período, coisas aconteceram com ela, coisas aconteceram fora. Quando você nasceu, muitas coisas estavam preparadas para o seu nascimento. Estas etapas são importantes e Jesus nos mostra isso. Para fechar aqui, nós vamos entender que o que Jesus ele restituiu na vida daquele homem foi algo muito importante: a visão. Aquele homem era um cego. Sabe o que eu quero mostrar a você com isso? É que a cegueira nem sempre ela é física. Muitas vezes o nosso maior problema é a cegueira espiritual. É a falta de visão de quem Deus é. O desejo dele para nós, a falta do entendimento, é não conseguir enxergar o que está diante de nós. Às vezes enxergamos aquilo que o nosso coração, que é enganoso, está nos mostrando. Às vezes nós estamos enxergando o que as pessoas estão nos mostrando, e estamos deixando de enxergar o que realmente Deus ele quer que nós vejamos. Eu quero dizer para você nesta noite, está na hora do milagre acontecer, para que as escamas caiam dos seus olhos e o Senhor faça você enxergar aquilo que Ele tem para você. Enxergue pelos olhos de Deus, enxergue pelos olhos da fé. A própria palavra de Deus ela nos diz que nós não podemos viver por vista, mas por fé. O que Ele está querendo dizer, não são os seus olhos físicos que têm que conduzir a tua vida, mas os teus olhos da fé, os olhos que você usará, a visão que você usará para enxergar o que Deus tem para a sua vida. Recebe isso aí agora, que estas escamas caiam dos teus olhos, como foi com Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. A Bíblia diz que naquele momento, aquele homem arrogante, orgulhoso, prepotente, que estava determinado, queridos, a matar cristãos, a fazer algo muito terrível. Ele faria uma chacina, uma execução talvez em massa de muitos homens e mulheres de Deus, mas o Senhor interferiu, e a Bíblia diz que ele perde a visão. Aquilo que lhe fazia caminhar de um lado para o outro, que dava a ele aquela autoridade toda, ele perdeu, se tornou um homem completamente dependente. E naquele momento, o que aconteceu, queridos? Ele foi à casa de Ananias, e chegando lá, aquele servo do Senhor orou, e as escamas caíram, e ele passou a enxergar. Só que quando ele passou a enxergar, ele já não era mais o mesmo homem. Sabe por quê? Porque no momento em que ele ficou cego, o que ele enxergava era apenas aquilo que o seu coração lhe dizia, aquilo que o seu orgulho lhe dizia, lhe mostrava, aquilo que a autoridade que ele possuía, aquilo que o império romano lhe mostrava, era o que ele enxergava. Mas quando as escamas caíram, ele passou a enxergar a glória de Deus, ele passou a enxergar o propósito de Deus. Nesta noite eu profetizo que Deus vai liberar sobre sua vida uma nova visão. As escamas vão cair, a cegueira vai sair em nome de Jesus. Ainda que o Senhor não coloque ali o lodo nos seus olhos, eu quero dizer que o bálsamo do Senhor está sobre você, e neste momento sinta-se lavado agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Sinta-se lavado pelo sangue de Jesus Cristo, que estará tirando de você esta visão nada realista, esta visão humana, carnal, que está ancorando a sua vida, e você vai evoluir, vai chegar aonde Deus quer te levar. Se você crê nisso, levante sua mão e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Houve satisfação, querido, sabe por quê? Porque o milagre aconteceu. Naquele momento o Senhor deu àquele cego de nascença uma identidade. Naquele momento o Senhor liberou sobre aquele homem, queridos,
uma nova vida, uma história começou a ser escrita a partir daquele encontro com Jesus. Eu quero encerrar esta palavra mostrando para você que o que o Senhor fez na vida daquele homem, o Senhor quer fazer na tua vida e na vida da tua família. Guarde um momento agora, aguarde este momento, porque está chegando a tua hora. Crie expectativas no teu coração. Pare de ficar olhando para estatísticas, para números, para o alarmismo que as pessoas estão fazendo agora. Tire este pânico de dentro de você e saiba que o Senhor fez a obra completa. E sabe o resultado disto? Aquele homem, ele saiu do lugar onde ele estava, querido, sendo uma testemunha de Jesus Cristo. Saiba de uma coisa: quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, nos tornamos testemunhas vivas de Cristo. Aleluia. E o que Deus quer fazer na sua vida é tornar você uma testemunha viva dele. Você está disposto, você está disposta a isso? Se você quer, diga: Senhor, eu desejo ser uma testemunha do Senhor a partir de hoje. Uma testemunha viva dos teus feitos, dos teus milagres, mesmo nesse tempo de dificuldades, mesmo nesse tempo de crise, de pandemia, de desafios. Eu profetizo que o nome do Senhor será glorificado através desta transformação que o Senhor está gerando nessa noite. Esta é uma noite de milagres, esta é uma noite de transformação, esta é uma noite onde Deus, o Todo-Poderoso, estará saindo na sua direção e enviando respostas para você. Comece a orar comigo agora, porque a partir de agora eu vou clamar ao Senhor, eu vou levantar a minha voz em oração. Sabe para quê? Para que o Deus que fez aquilo com aquele homem, para o Jesus que operou ali na vida daquele cego de nascença, opere na tua vida agora. Você crê como aquele homem creu? Você recebe esta palavra como um homem recebeu? Você acredita que seja possível, assim como aquele homem acreditou? Queridos, com certeza muitas pessoas que estavam por ali duvidaram que Jesus poderia curar aquele homem. Por quê? Porque aquele homem nunca enxergou. Talvez ele não tivesse nem as córneas, ele não tivesse nem o seu globo ocular completo. Ou seja, com certeza, queridos, era algo irreversível para aquele momento, para aquela situação, humanamente falando. Mas o sobrenatural se manifestou, queridos, e neste momento eu creio que o que Deus quer fazer na tua vida é te mostrar que Ele tem poder e pode fazer mais do que você imagina. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, ele disse: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja por Cristo Jesus e por toda geração, para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória. Ele pode fazer mais do que você imagina, mais do que eu imagino. Ele pode fazer mais do que você deseja. Deus, Ele vai te surpreender. De repente a tua lista está ali com 10 itens, Ele vai liberar 20 na sua direção. Você crê nisto? Receba. Não permita que a dúvida entre, não permita que nada atrapalhe você, não permita que interrogações, questionamentos atravessem o teu caminho. A fé será justamente o instrumento que vai liberar a vitória na tua direção. Tua família pode mudar, tua família pode ser melhor, coisas extraordinárias podem ser vividas por você, mesmo nesse momento desafiador da humanidade. Sabe por quê? Porque existe um Deus que está acima de todas as coisas, existe um Deus que tem o controle de tudo. Os céus, queridos, ainda manifestam a glória de Deus e manifestarão eternamente, porque lá em cima, queridos, nas regiões celestiais, tudo é imutável, não tem crise, nada abala a ordem dos céus. Por isso que Jesus, quando orou, Ele disse: seja feita aqui na terra como é nos céus. Que nesta noite, neste exato momento, os céus se abram sobre a sua casa, sobre sua vida, sobre sua família. Hoje nós intitulamos o culto Quinta-feira da Família. Sabe por quê? Queremos que Deus impacte você e a sua casa. Prepare-se para esta oração. Nós já vamos fazer um pacote agora, que vai agregar os pedidos de oração que temos aqui, que foram deixados antes da pandemia. Se você quiser passar por aqui e deixar pedidos nos cultos que são
online, como quinta-feira, que por enquanto é um culto online, venha desde, porque nós estaremos intercedendo, mas prepare-se agora. Prepare-se agora, una sua fé com a minha e clame ao Senhor. Não veja mais obstáculos. Se disponha a deixar que o Senhor Jesus faça do jeito que Ele fez na vida daquele homem. Pode ser uma maneira inusitada. Talvez Ele use o que você menos imagina. Talvez até mesmo Ele já esteja fazendo alguma coisa, você não está conseguindo compreender, porque você acha insano, você acha anormal. Mas saiba que Ele faz do jeito que Ele quer. Amém? Ele usa quem Ele quiser. Então agora feche os teus olhos, nós vamos orar. Eu quero crer que algo já está acontecendo. Queridos, eu sinto Deus nesse momento. E espero que você esteja sentindo também, que haja sensibilidade em você para sentir o agir de Deus na tua direção, tomando a tua casa, anjos enchendo o lugar onde você está, a glória do Senhor dominando este ambiente. Aquilo que era pânico agora está se transformando em tranquilidade, em paz, em calmaria. A ansiedade está saindo de dentro de você agora. O pânico está deixando o teu coração e a tua mente agora. O terror noturno que está te assolando agora. O decreto de Deus é que ele saia da tua vida e da vida da tua família, da tua casa, em nome de Jesus Cristo. Segura agora a vitória que está indo na tua direção, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, neste momento, Senhor, baseado na palavra que nós acabamos de ler e ministrar nesta noite, sobre o efeito do encontro com Jesus Cristo, Pai, eu quero clamar, ó Deus, a Ti, Senhor amado, para que os céus se abram sobre cada casa, sobre cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta palavra, ó Deus, que está disposta a receber, ó Pai, assim como aquele homem que era cego de nascença, ele recebeu, ó Deus amado, a Tua visita, a Tua presença, Pai, a manifestação do Teu poder, ó Deus, que contrariou, ó Deus, completamente aquela situação, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu decreto, Pai, que neste momento coisas extraordinárias já começaram a acontecer, que essas pessoas, ó Deus, vão começar a dar o testemunho, ó Deus, que neste momento, Senhor amado, através desta oração, ó Pai, o Senhor, ó Deus amado, está entrando, Senhor, ó Deus, pelas portas desta casa, Senhor, e liberando, Senhor amado, o equilíbrio, o controle, ó Pai amado, ó Deus, a segurança, Senhor, o consolo, meu Deus amado, fazendo, ó Deus, aquilo que o homem não pode fazer, ó Deus, repreendemos, ó Pai, as limitações impostas, Pai, as barreiras estão caindo por terra agora, Pai, ó Deus, o Teu bálsamo está chegando lá, ó Deus, neste lar, nesta família, meu Pai, a restauração começa agora, as portas de emprego estão se abrindo, aquelas pessoas, ó Pai, ó Deus, que estão registradas aqui, os seus nomes estão escritos dentro deste cesto, Pai, ó Deus, elas estão sendo alcançadas, algo, ó Deus, sobrenatural está acontecendo, Pai, os vícios vão saindo do caminho agora, a enfermidade sai agora, dores que estão no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, sai agora, males que estão atingindo essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, nós te repreendemos agora, é na autoridade daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que eu te digo, saia, em nome de Jesus Cristo, toda deficiência, toda anomalia, Senhor, eu sei que agora existem pessoas, ó Pai, ó Deus, que estão com caroços no corpo, Pai, que estão, ó Deus amado, ó Deus, neste momento sensibilizadas, ó Pai, porque estão passando, Senhor amado, por um desafio muito grande, mas neste momento eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre e digo: mal, saia deste corpo agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, os problemas, ó Pai amado, psicológicos, os problemas psicossomáticos, Pai, pessoas, ó Deus amado, que porque estão, ó Deus amado, com crises, ó Deus, no seu emocional, já estão, ó Deus, afetando, Senhor, a saúde física, neste momento, Senhor amado, restaura, meu Deus, em nome de Jesus, que o pânico dê lugar à segurança e à certeza da vitória, na confiança em Deus, que está acima de todas as coisas. E eu, ó Deus, profetizo, ó Deus, o milagre na direção desta pessoa, desta casa, desta família, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluias. Queridos, olha, eu posso dizer que estamos concluindo o culto desta noite, na certeza de que Deus, mais uma vez, Ele fez coisas que vão além das nossas expectativas. Eu já
posso adiantar, né, a minha gratidão a você que esteve conosco online até este momento, você que permaneceu conectado conosco, tá? E não posso deixar de lembrar a você da importância do seu dízimo, da sua oferta, da sua primícia, para que possamos dar continuidade a este projeto chamado Comunidade Evangélica Vida em Aracaju. Queridos, independente do tempo, da época, das circunstâncias, a igreja não para, ela tem os seus compromissos, as suas responsabilidades. E eu quero que Deus use você como instrumento de fidelidade para mudar o quadro completamente. Temos avançado, graças a Deus, mas o Deus Todo-Poderoso tem usado pessoas de perto e de longe. E eu quero que você, principalmente você que faz parte da SEV Aracaju, não deixe de nos procurar para trazer o seu dízimo, sua oferta, sua primícia no altar do Senhor, porque assim você será abençoado. Não permita que o devorador entre na tua casa, na tua vida, para destruir aquilo que Deus tem colocado como bênção para você. Então saiba, no pouco ou no muito temos que devolver ao Senhor, e isso é importante que esteja na tua consciência, porque assim Deus manterá as chuvas de bênção sobre você. Olha, e vou dizer, temos vários testemunhos de pessoas que neste momento têm recebido de Deus além das suas expectativas, porque, como nós vimos nesta noite, o Senhor, Ele está sempre disposto a nos surpreender, amém? Então venha, domingo nós estaremos aqui online e presencial. Deixa eu dizer uma coisa para você, é muito importante que você não se habitue a ficar dentro de casa. Nós já estamos operando aqui aos domingos com o nosso culto presencial desde o mês passado. Olha, em condições, queridos, com certeza, né, de higiene contra esta pandemia. Temos aqui todo o aparato necessário para que você venha com tranquilidade, sem medo de contágio ou de contaminação. Se você é uma pessoa que está, né, acima dos 60 anos de idade, faz parte do grupo de risco, porque também possui alguma deficiência na sua saúde, alguma fragilidade, não venha. E também crianças, tá? Evitem trazer crianças, porque ainda dentro dos protocolos que foram estabelecidos, né, esses são itens, são pessoas que ainda não podem estar, são elementos que nós precisamos atentar e cumprir para fins, né, do bem-estar coletivo e até mesmo especificamente dessas pessoas, e por isso nós estamos dizendo o que estamos dizendo. Mas precisamos que você venha. Olha, muitas pessoas não estão conseguindo acompanhar no online, porque dentro de casa existem distrações, mas estão perdendo o hábito de estar aqui conosco. Então eu quero chamar você para voltar, venha, porque Deus está fazendo coisas extraordinárias aqui nesse lugar, não é? E às vezes você não consegue compatibilizar com isso devido à distração, mas esse tempo já acabou. Venha para perto em nome de Jesus. E no primeiro domingo de agosto estaremos fazendo uma grande festa, uma grande celebração de reabertura das nossas atividades semanais presencialmente. Nós chamamos de culto do retorno. Prepare-se para esta festa, será uma festa segura. Não estaremos colocando pessoas acima, né, do número que nós temos aqui de cadeiras que já foram separadas e higienizadas. Não haverá, tá? E em caso de termos um número maior, nós já teremos também um plano B, né, de um lugar acessível aqui, que é a SEV Kids, para que você possa assistir de lá. Mas de qualquer maneira, prepare-se. Precisamos retomar as nossas atividades e produzir, porque o reino de Deus, queridos, é maior do que a pandemia. Amém? Põe a mão no teu coração, vai em paz. Amém? Amanhã, quero lembrar que temos tarde de oração às 15 horas, 3 horas da tarde, tá? A tarde de oração. Gente, olha, Deus está fazendo coisas extraordinárias. A galera que está entrando online, está recebendo bênçãos, tem testemunhos rolando. Em breve nós vamos abrir um novo quadro na tarde de oração para testemunhos que serão dados, né, online. As pessoas vão mandar os testemunhos e nós vamos passar para você assistir o que Deus está fazendo. E à noite, às 20 horas, no canal do Instagram da sev.aracaju, tá bom? Que é o nosso endereço no Instagram, estará rolando um live chat a partir das 20 horas, que vai ser justamente, queridos, um tempo de compartilhar. A missionária Thalita estará dividindo a tela com a Bruna, né, a minha filha, e vai ser uma bênção. De lá de Volta Redonda ela vai liberar uma palavra dos céus para você online. Então não esqueça de acompanhar-nos.
nas nossas transmissões, tá bom? Lembrando que também no sábado os jovens se reúnem para um bate-papo ultra mega power, queridos, tá bom? Que é o Pit Stop online pelo Zoom. Então, olha, tem muita coisa boa. Eu quero dizer para você, está na hora de acordar e despertar para que o milagre aconteça e seja completo na sua vida, tá bom? Põe a mão no seu coração. Pai, que este tempo, Senhor amado, seja um tempo de crescimento, um tempo proveitoso, que a nossa noite, ó Deus, seja uma noite tranquila, que possamos viver, ó Deus, os efeitos do milagre liberado nesta noite, Pai, ou no dia, na tarde, no momento em que esta pessoa, Senhor amado, assistiu, ó Deus, esta ministração e esta palavra, ó Deus, que o Senhor possa nos manter, ó Deus, em paz e segurança, Pai, nos guardando e nos livrando, Pai, do perigo do mal, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Nosso lema: somos uma igreja família, comprometida com Deus, firmada no Evangelho, que ama o pecador e que conquistará as nações para Cristo. Deus abençoe, um beijão e um forte abraço. Foi um prazer ter você conosco até este momento. E não esqueça, Deus tem um milagre para você. Receba em nome de Jesus. Amém.